sejam muito bem-vindos ao Pode com a Gabi. Hoje eu tenho a honra de receber Lara Matos. Muito obrigada por ter aceitado o convite, fico muito feliz de você estar aqui, muito feliz mesmo. Gente, vamos falar o quê com uma mulher dessa? Alta performance, né? Então hoje a gente tem a mulher que performa, que tem sucesso, que arrasa, que manda bem. E aí, Lara, como que a gente fica nisso tudo? A gente estava conversando um pouquinho aqui nos bastidores e hoje a gente tem bastante coisa legal para trazer para vocês, para a gente conversar, para a gente fazer essa troca. Então, não perca. Lara, se apresenta para eles, por favor, apresente seu negócio também. Obrigada, Gabi, em primeiro lugar, pelo convite. É um prazer estar aqui. Tenho acompanhado aí sua trajetória. Você também é muito competente e fico Obrigada. feliz de estar junto de você agora num programa que a gente está junto. Com certeza. Mas enfim, meu nome é Lara Matos e eu tenho uma empresa chamada Oficina de Gestão, Pessoas e Negócios, que é uma empresa voltada a desenvolvimento de pessoas e negócios, educação corporativa e executiva. E aí, quando você fala que eu sou de alta performance, saiba que isso é uma percepção que eu não tinha até pouco tempo. E eu passei a ter quando, em uma mentoria para palestrantes, porque eu também palestro, né? E aí a mentora me disse o seguinte: seu tema é disciplina. E eu falava de liderança. E olha que as coisas estão totalmente relacionadas. Sim. Mas ela falava, seu tema é disciplina. Eu falava, mas por quê? Ela falou, você é muito disciplinada. Eu falei, mas onde eu sou disciplinada? E de fato eu não tinha essa percepção. Por quê, Gabi? Porque isso faz parte da minha educação. Então, quem está de fora consegue enxergar com mais propriedade um comportamento alheio. Sim. Então, quando você fala sobre isso, é muito sobre a forma como eu fui educada, a forma como eu vejo as coisas e aí o quão isso de fato ajuda, mas ao mesmo tempo também pode atrapalhar. Sem dúvida, porque o olhar que eu percebo é que a Lara dá conta de tudo, né? É quase uma mulher polvo, tá sempre em todos os lugares, sempre performando, porque você traz a informação pra gente, informações que são incríveis, que agregam, né? Você faz transformações, ela fez transformações na minha vida em tão pouco tempo de mentoria. Isso é muito incrível. Nossa, que bom. Né? Porque é tão pouco tempo pra gente sentir que aquilo que foi falado de fato muda, né? E aí, quando você muda tantas vidas, o quanto isso impacta na sua vida? Nossa, Gabi, assim, você fez uma pergunta que é bastante importante. E por que eu vou te dizer isso? Parece piegas, mas não é. O ser humano ele nunca tem a real noção do efeito que ele gera no meio. Eu não tenho essa real noção. Eu sei o que eu faço, eu gosto do que eu faço, eu conheço o que eu faço. Logo, eu aplico isso com muita naturalidade, porque para mim é muito natural. Eu percebo que as pessoas ouvem, eu percebo que as pessoas respeitam quando não concordam, eu dou espaço para esse diálogo. Mas quando eu chego aqui, nós estamos praticamente há um mês juntas. Sim. E aí você já me mostra, né, nessa nossa conversa do bastidor, que você já fez alguns movimentos em face daquilo que a gente conversou, é muito impactante para mim. E assim, não importa se é o centésimo, a centésima primeira empresa, porque o número é grande, mas cada pessoa que me traz uma informação em face daquilo que em algum momento eu orientei, não tem preço isso, assim. E aí você percebe o quão as pessoas confiam. Entenda, unanimidade é burra. Ninguém agrada a todo mundo a todo tempo, Impossível, né? Mas eu fico feliz de pelo menos passar uma imagem que possa te estimular a ser o que de fato você é, a pérola que você é, o talento que você é. Aí eu quero pegar mais um gancho para te fazer outra pergunta. Embora você fale assim, para mim é muito natural, para mim é muito tranquilo, não tenho essa visão de que eu tô transformando, assim, impactando tanto outras vidas, mas você está. Isso de certa forma te traz alguma pressão para você sempre performar? Ou para você é muito natural ser quem você é no dia a dia e você nem sente essa pressão? Nossa, excelente pergunta. Eu vou contar um pouquinho da minha história para responder isso.
Porque quando você me chamou, né, você falou, Lara, como eu associo a sua imagem à autossuperação, eu gostaria de falar sobre Claro! isso em relação à saúde mental. E eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus, né, o que que eu posso contribuir? Por quê? Porque, na verdade, o que que é ser, né, como eu sou, né? A gente está falando aqui, as pessoas, né, um ET. Eu tenho uma energia muito alta, muito alta. Eu acordo cedo, eu durmo relativamente pouco, mas não faço apologia a isso. É que eu durmo muito bem. Então eu não preciso de muito tempo de sono. Eu preciso de pouco sono e com qualidade em geral é. Então eu tenho uma energia muito alta. Então, fisiologicamente falando, e você como profissional da saúde entende, eu estou bem, eu não tenho necessariamente doenças, então eu tenho uma saúde equilibrada. Logo, você consegue estar nos lugares, entregar com propriedade, se envolver. Uhum. É essa a questão. Mas não é só uma questão de energia em termos de alimentação, atividade física, que eu também sou educadora física, então isso é parte da minha cultura. Isso está muito atrelado, Gabi, à questão psicológica. Quando o meu psicológico está bem, e ele está em sua maioria do tempo, e não é porque eu não sofra, não é porque eu não fico triste, não é porque eu não tenho problemas. Eu tenho problemas, eu sofro, eu fico triste, e muitas pessoas me olham e falam assim: nossa, você não fica mal, você não tem problemas? Eu falo, não, existe um Eu sou bastidor normal. que você não conhece. Mas entenda, a minha capacidade de resistir, ela talvez seja grande. Uhum. Por que isso? Porque, naturalmente, Gabi, o que eu escolhi fazer faz tanto sentido para mim. Eu sou tão eu quando eu faço isso que eu não me sinto pressionada, que eu não me sinto cansada. É claro que eu falo muitas vezes, gente, eu não estou dando conta, é muita coisa, é muito. Mas não é algo sôfrego, não é alguma coisa que eu estou desesperada. É um sinal de que eu preciso baixar a bola. E aonde eu abaixo a bola? Aí pode até ser um pouco surreal, mas é fazendo exercício físico. Uhum. Então quando você se estressa, é quando eu, na atividade física, eu coloco para fora aquele excesso. Ah, é normal, né? Vai liberar endorfina, vai estimular um Exato, monte de hormônio aí que vai dar essa sensação de exato, prazer mesmo, de exato, acolhimento. exato, que é acumulado ao longo da jornada. Aham. Então a pressão sobre talvez não atender expectativas, assim, ninguém nunca vai atender a expectativa de 100% não. todos, né? É. O que eu faço fala muito do que eu acredito e do que me faz bem. Então, eu tô aqui para servir diante do que de fato eu conheço, né? E também bebo muito na fonte daquelas pessoas que eu vejo que podem me edificar. Então, Uhum. assim, essa troca, escolher algo que para mim é muito importante, eu não faço condicionada, nada na minha vida foi condicionado. Então, eu faço isso por conta disso. Ou eu estou aqui com essa pessoa por conta disso. As pessoas com as quais eu convivo, eu escolho, não necessariamente tenho algum condicionamento para isso. Uhum. Os trabalhos eu escolho, eu não necessariamente. Então, eu acho que isso tudo forma um composto que me ajuda. Eu não vou dizer enfrentar, porque parece que eu estou sempre na Parece que é guerra, difícil, né? mas me ajuda a conduzir de uma forma sábia os excessos, Uhum. porque eles também acontecem. Sim. E quando acontecem, eu preciso ter a sabedoria de equilibrar. E a gente Aham. estava falando lá fora, né, Sim. sobre o equilíbrio. Eu busco equilíbrio, mas eu não fico nele. É a morte, né, que você tava falando. Equilíbrio é morte, É. né? A linha A reta, linha reta é né, é morte. morte. Então, e isso eu peguei muito da educação física, que é a minha primeira formação. Eu fui professora de cinesiologia, estudo do Caramba. movimento humano. Você teve Aham. isso na tua Tive na formação? faculdade. E eu estudava sobre, adorava, minha especialidade era coluna. Tá. Então, a deambulação, né, que o caminhar, ele é um constante, equilibrar-se, desequilibrar-se. É. Nossa, isso filosoficamente falando, eu falei, nossa, isso é bastante importante. Então,
Vão ter momentos de grande entrega, tem momentos que eu, no caso, preciso calibrar, eu respiro, né? E aí o contato com a natureza, a atividade física. Acho que é muito do que a gente fala na mentoria, né? Você cresce, 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 aí você organiza. Cresce, 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 organiza. Senão você só cresce e se você não organiza, você cai. Né? Então é saber crescer, identificar o ponto que você precisa organizar, não necessariamente só equilibrar, mas organizar, para você continuar crescendo, crescendo, crescendo. E o que você falou da organização é fundamental. Por quê? Hoje vende-se um tipo de vida que é voltado à produtividade. Até em face de um ambiente capitalista que a gente vive. Então você precisa entregar mais, fazer mais. E eu acho que é um mundo muito comparativo. Né? A gente pega uma pessoa de exemplo, vamos usar você de exemplo, né? Eu ia falar blogueira, mas a gente pode usar você. Você tá aí na mídia, né? Você tem um método muito validado, um método muito bacana e você tá aí na internet. É muito fácil a gente olhar a vida da Lara Matos e falar assim, nossa, quero essa vida. Olha, ela não tem problema, ela não fica triste, olha, ela, que mulher de potencial, essa mulher é foda, essa mulher é muito, muito imponente. Mas e o bastidor? Né? Aquilo que você falou, também fico triste, também tenho uma vida, é só a forma do que eu trago. Exato. Porque eu acho que as pessoas hoje, principalmente as mulheres, elas estão numa cobrança tão desleal consigo mesma, né? Quer estar sempre maquiada, sempre malhando, sempre performando, mãe, esposa, filha e super mulher maravilha, né? E tá todo mundo ficando doente. Exato. Tá todo mundo ficando exausto, todo mundo se culpando, todo mundo se chicoteando, todo mundo se culpando por falar não aguentei. E o não aguentei, ele é muito comum, desde que você organize para que então você entenda o que você aguenta. Sim, né? Mas essa organização é o que eu falo. Na realidade, a raiz de tudo é sobre o que para você é importante. Sim. Porque assim, quando a gente vive numa sociedade de muita cobrança, e tem um livro, inclusive, chamado A Sociedade do Cansaço, muito interessante, que ele fala justamente isso. Existe uma cobrança por uma performance, por um estado, e que muitas vezes as pessoas estão se vendendo por isso. Se você não souber responder, e parece piegas o que eu vou dizer, mas por que você faz o que faz? Se você não tiver essa resposta, aí você se modela, como bem você falou, num referencial externo. E é aí que os problemas acontecem. Porque você passa a fazer as coisas porque a quem você julga referência faz. Só que é o seguinte, o ser humano é muito individual. Sim. E você não conhece o bastidor do outro. Sem dúvida, exato. Porque o que a gente vê nas redes sociais é vitrine. Sim. Né? Então, particularmente, assim, por que você teria que ser como alguém se isso não necessariamente conversa com você? E é aí que as pessoas se esgotam. Então, eu fico pensando, eu particularmente, eu tenho 52 anos, eu não tenho uma doença e eu tenho um ritmo muito intenso. Você me perguntou, como que você dá conta? Eu só dou conta porque, primeiro, é uma escolha. Então não existe um condicionamento, não, eu preciso fazer isso para alguma coisa, eu faço isso porque eu decido fazer. E à medida que você decide, é porque isso conversa com os meus valores. Sim. Se conversa com os meus valores, não tem o quê? Não tem dissonância. E se não tem dissonância, não tem doença, não tem dor. Quando passa a vir a doença, quando passa a vir a dor, quando é dissonante daquilo que você acredita ou quer, mas então por que você faz? Porque todo mundo faz. É essa a questão. Então, eu acordo cedo, mas entenda, por opção, adoro amanhã, eu não sou da noite. E aí existe aquela máxima do tipo, acorde às 5, eu entendo acordar às 5 para você ter o seu tempo de ler, meditar, etc. Mas isso tem que fazer sentido e não porque tem uma Eu sou massa totalmente falante. noturna. Noturna? Totalmente Nossa, noturna. eu nada. Eu trabalhei muitos anos da minha vida à noite, Plantão. como enfermeira, plantão. E eu trabalhava em 2 hospitais, então eu nunca dormia à noite. Eu dormia na minha folga. Então, foram anos, assim, 3, 4 anos trabalhando à noite. Então, eu funciono muito à noite. Nossa, da meia-noite pra mim, eu tô pronta pra viver. E aí, 6 horas da manhã, a minha adrenalina tá lá embaixo. Se você falar pra mim, acorda 6 horas pra meditar, eu vou dormir sentada meditando, não vou meditar. Bacana. Então, olha como é o oposto. O relógio biológico. E você tem que entender isso. Pra mim, você fala assim, vamos organizar a sua agenda? Minha agenda ideal é depois das 9. Eu quero ver o meu filho acordar,
eu quero dar um abraço nele, eu quero dar um beijo nele, eu quero acordar com calma com ele. A minha vida pode seguir até a hora que você quiser. Eu não vou estar cansada, eu não vou estar com sono, não é uma coisa ruim para mim trabalhar até mais tarde. É uma coisa que eu até gosto, eu produzo mais, eu gosto de sentar, jantar com um cliente, jantar para fazer uma reunião. Isso me faz bem, mas é impagável acordar com meu filho. E se você não respeitar isso, aí que você esgota, Sim. se entendeu? Uhum. Então eu vejo assim, o que faz com que a gente dê conta é respeitar a nossa individualidade Sim. e respeitar aquilo que de fato você quer. A questão é o que você quer. Eu falo muito na mentoria, o pessoal que grava já deve até estar cansado de ouvir eu falar isso, mas eu falo muito assim, é aquele filme do Alice no País das Maravilhas, Quando que a você Alice não fala sabe. assim, quando você não sabe onde você quer chegar, qualquer lugar serve. Isso é só no filme. Porque se você não sabe onde você quer chegar, você não vai chegar a lugar algum. Porque você fica andando em círculos e aí você não sabe quem é você, o que de fato você quer, qual é o seu propósito e por que você está fazendo isso? Porque você não sabe onde você quer chegar. Então eu acho que minimamente a gente precisa parar, se acolher, reconhecer o sentimento. Peraí, o que a Gabriela, o que a Lara quer? Onde a Lara quer chegar? O que a Lara tem de propósito de vida? Então, o meu propósito é estimular, impulsionar outras pessoas. Então, você faz isso com prazer. Até descaracteriza um pouco daquela fala de eu trabalho. Não, eu faço com amor. Exato. Hoje eu faço algo com muito amor. Poder levar a qualidade de vida, poder levar a saúde mental dentro das empresas, fazer com que as pessoas entendam que não é só uma lei, e sim fomentar a saúde para outra pessoa, isso não é um trabalho para mim. Eu atendo a qualquer hora, porque isso me faz feliz. É onde eu quero chegar. Né? E aí eu me espelho em você, eu me espelho em outras mulheres, que eu falo, ali é onde eu quero chegar. Eu participei de uma mentoria, de um curso da Giovanna Antonelli, Que bacana. o Elas em São Paulo. E aí eu tava falando com o Felipe esses dias e falei pra ele, a minha meta é dar uma palestra no palco do Elas. Que bacana. E assim, parece uma coisa muito distante, mas eu sei onde eu quero chegar. Então eu vou ter ações congruentes que me levem lá. Agora, se eu não sei, como que eu faço? Isso, né? Onde eu isso, chego? E aí, muitas vezes, a gente fala de alta performance e eu gosto muito de falar isso. Às vezes você tá performando, você sabe aquela coisa que fala assim, nossa, mas eu tô batalhando, eu tô dando o meu melhor e eu não saio do lugar. Você não sai do lugar por quê? Você sabe onde você quer chegar? Você não dá o próximo passo porque você nem sabe onde você quer ir. Sim. E é muito comum não saber, né? Principalmente numa sociedade onde a gente tem muitas opções, né? Na minha geração, a priori, a gente não tinha tantas opções como um jovem hoje, Aham. porém a vida era mais linear e Sim. vertical. Sim. Né? Então você estudava, casava, criava sua família, então você estava sempre numa vertical. Um padrão, Hoje né? não existe essa verticalização, né? Hoje a coisa é em rede. Então isso dificulta a você encontrar aquilo que de fato você quer. E assim, Gabi, eu confesso que eu só fui também saber o que de fato eu queria, eu acho que uns 10 anos atrás. Mas o que fez com que eu galgasse as coisas que hoje eu conquistei, que para mim são importantes, pode ser para alguns e não para outros, mas para mim foi justamente fazer com muito amor. Uhum. É o que eu falei, é não me vender por uma vida que eu não queria, para uma profissão que eu não queria. E aí, vamos lá, é importante falar isso. Como a base, se tiver pai e mãe aqui assistindo, como a base é importante. Sim. Porque eu, educadora física, meu irmão músico, hoje eu sou uma empresária e meu irmão também de áreas diferentes. Uhum. Meu irmão é marketing e eu com gestão, né, administração. Mas meu irmão foi estudar música e educação física, nós não tivemos necessariamente obrigações em que aspecto. Faça o que eu quero. Meu pai era advogado, seria muito fácil ele falar, não, você vai estudar direito. Porém, o que ele sempre nos exigiu, faça bem. Faça bem feito. Então, nós não tínhamos muita margem para negociar o quê? Resultado na escola. Eu não precisava ser a melhor aluna, mas eu tinha que minimamente
entregar aquilo que me faria me projetar como aluna para um novo ano, para ter uma progressão. É claro que nessas situações meu irmão acabou repetindo, algumas coisas aconteceram, mas entenda, sempre nos estimulando a fazer bem. Logo, como eu não negociava, então eu lembro, pequena, eu tinha que acordar cedo para ir para natação. Frio, não tinha piscina aquecida coberta, né? Isso é coisa recente. Mas eu não faltava. Por quê? Porque eu não tinha muita negociação. Ai, não vou, não, não vai por quê? Você precisa ir. Esse comportamento com frequência e consistência, seja para o balé, seja para a natação, seja para os estudos, me tornam hoje a adulta que eu sou. Sim. E quando essa disciplina faz parte da minha rotina, em que aspecto eu sou muito consistente sobre aquilo que eu crio, isso faz com que eu esteja tão envolvida que os excessos, eles têm outro peso. Então, quando você está desencaixado das suas escolhas, isso que eu acho que é o cerne de tudo que nós estamos falando. O que é isso vira isso. Sim. O que é cinza vira preto, o que é pequeno vira grande, o que é um pouquinho pesado vira Você se afoga na muito poça, né? pesado. Então, as pessoas que padecem aí de algumas questões mentais, como ansiedade, angústia, etc., elas precisam entender a causa raiz que não está no cotidiano, está no motivo que te leva ao que você faz hoje. Sim. É sobre isso. Então, ter a energia, estar em todo lugar, como você diz, que eu nem percebo isso. As pessoas falam, nossa, eu não percebo, Gabi, porque é tão natural. Justamente por quê? Porque as escolhas são legítimas. E quando elas deixam de ser, eu decido. Eu não carrego. Carrego por um certo ponto, até para esgotar possibilidades. Então, quando eu pedi demissões de empregos dos quais eu não seria demitida, mas por quê? Porque aquele ciclo para mim se encerrava, mesmo com medo do que poderia vir. É porque mesmo com medo, chega uma hora que a gente está tão próprio daquilo que é nosso, né? É a minha vida, eu tenho a rédea. Então eu sei se aqui é bom, se ali não é. E aí é nítido isso. Quando você tá segurando a sua rédea, facilmente você fala, para, daqui para cá, não, né? Isso não é acessível a mim. E eu acho que isso ele reverbera para tudo, para a vida profissional, para a vida pessoal, porque até nas nossas relações, né? Com amigos, com familiares, você consegue colocar limites. Falar, olha, aqui isso aí não é bom para mim. Falar não. Eu tinha muita dificuldade de falar não. Hoje eu não tenho mais esse problema. Hoje facilmente eu falo não porque eu estou falando sim para mim. E eu só aprendi isso porque hoje eu sei qual é o meu lugar, o que eu quero para mim, onde eu quero chegar e qual é o meu limite. O que a Gabriela merece? Eu brinco muito assim, e eu tenho certeza que se você não usou, talvez você passe a usar isso. Deu muito trabalho ser quem você é, não deu? Sim. Eu falo isso, deu muito trabalho ser quem eu sou hoje, ser a Gabriela. Eu passei, eu superei, deu muito trabalho. Então, eu não deixo qualquer pessoa acabar com essa pessoa aqui que eu demorei tanto para construir. Ah, Gabi, vou levar isso. É isso. Hein? Deu muito trabalho eu galgar essa Gabriela de hoje. Eu falo, eu não preciso nem arriscar, eu falo com propriedade. A Gabriela de hoje, ela é 100% diferente da Gabriela do ano passado. 100%. Então, ninguém tem o direito de acessar coisas que eu não quero. Daí o seu emocional é menos afetado, né? Sem dúvida. Que são os inimigos externos se os internos não estão contra a gente, né? Essa questão. Sim. Se você não tem os seus inimigos internos trabalhando a todo tempo, se você coloca esses inimigos para relaxar um pouquinho, que às vezes eles voltam. Manda pro spa, manda pro spa. Você não teme o resto, é isso. Sim. Não, e assim, eu acho que a gente precisa se apropriar da própria vida, né? Não dá rédea na mão da outra pessoa, porque senão ela é uma marionete, ela vai fazer o que convém a ela e não a sua própria vida. E a gente tá vendo sim um aumento absurdo hoje, até de risco de suicídio, né? E aí você fala assim, meu Deus, o que tá acontecendo com a nossa sociedade? Eu particularmente achava que depois do Covid a gente ia se tornar seres humanos melhores. Eu perdi meu pai na pandemia, então eu tive algumas lições aí
duras. Mas eu tinha muita certeza. Eu falava, não, a gente vai sair pessoas melhores disso. Saímos piores, né? Tem pessoas que saíram bem piores. Só você verificar os índices de feminicídio, né? Sim. Que para mim são absurdos e como eles estão relacionados a essa E a falta involução. de respeito no geral, né, consigo e com o próximo, é algo absurdo, absurdo. As pessoas, elas perderam o critério de certo e errado. Eu costumo dizer assim, que às vezes o que é certo para você pode não ser certo para mim, mas existem coisas que são padrões, né? Não roubar, não matar, não... Universais. São universais. E as pessoas parecem que esqueceram isso, né? Eu gosto muito de filosofia, né? Aquela frase que eu falei para você no É bastidor, sensacional, né? essa frase, ela tem que aparecer. Cuidado com o vazio de uma vida ocupada demais. Eu acho essa Isso. frase sensacional, ele é de Virgílio. Mas, voltando no que você está dizendo, tinha um filósofo chamado Protágoras. Então, olha que interessante, enquanto Sócrates dizia da ética e da moral, para que a gente convive em sociedade, então a ética são as normas, as regras para que a gente possa viver juntos. E a moral é até onde eu posso ir para não, de fato, ultrapassar o seu, né? Então, tudo isso para quê? Para que a gente convive em sociedade. Mas Protágoras, né, dizia o seguinte, ele viveu na mesma época de Sócrates, ele falava, muito bonito isso, Sócrates, porém, olha essa frase, Gabi, o homem é a medida de todas as coisas. Essa frase, ela é triste, porque ela significa o seguinte, que você não vai agir pelo coletivo. Você, no fundo, age por você. Por você. Então, quando você diz, as pessoas muitas vezes quebram a moral, a ética sobre isso dá, isso não dá, isso invade o meu, isso não invade o meu. Hoje, elas, no geral, as pessoas estão relativizando isso. Então, o que a gente vê, por exemplo? Muita gente no trabalho deixando de cumprir uma responsabilidade que já está acordada. E por que faz isso? Porque eu dou preferência ao que para mim é mais importante. Sim. Né? E assim, na minha época, na época dos meus pais, dos meus avós, a hierarquia, seja em casa, seja na empresa, seja na escola, ela era altamente estabelecida. Eu dou aula em faculdade já há 32 anos, exatamente. Dava aula na graduação, abri mão. Por quê? Porque eu já não dialogava mais com esse público. Nada contra, adoro adolescentes, que na realidade são adultos já, né? Na faculdade não é adolescente, é adulto. Já é. Mas como é um adulto ainda em fase de desenvolvimento... Formação, né? E também muito, digamos, afetado pelas mudanças tecnológicas, sociais, é um adulto que opera de uma outra forma do qual eu, a essa altura do campeonato, não tenho mais interesse. Na minha empresa, a gente dialoga muito. A sala é uma sala em formato como uma roda dialógica. E com esse jovem, não há muito diálogo. Então, não fez mais sentido para mim, logo eu pedi para sair. Que vai ao encontro do que nós estávamos conversando. Quando você é legítimo na sua decisão, por que eu teria que ficar sobre algo que não me faz bem? Porque eu preciso desse dinheiro? Sim, isso é legítimo, mas esse dinheiro tem um preço. Será que eu não consigo estar em outro ambiente, fazendo aquilo que de fato eu gosto e ganhando, quiçá, até mais? E aí eu abro mão dessa relação, por quê? Porque não há mais troca, e troca para mim é importante. Mas eu entendo o lugar desse jovem. Esse jovem, em sua maioria, está perdido pelo excesso de informação. Existem dois fenômenos, inclusive, o FOMO e o FOBO, né? Que são os acrósticos FOMO, FOBO, FOMO, Fear of Missing Out. Eu tenho uma angústia de não estar participando de tudo. Olha que loucura. Nós temos isso, quando eu digo nós mais velhos. Imagina esse jovem. Sim. E o Fear of Best Option. Eu tenho medo de não fazer a melhor escolha. Logo, é o paradoxo da escolha. Diante de tanta oportunidade, eu travo. Eu não sei qual escolher. Isso também tem a ver, quando eu falo de gestão, só fazendo um paralelo, por que o McDonald's tem 6 opções? Porque ele quer que você decida rápido. E porque quando você senta numa casa que vende vitaminas, vem um cardápio de 100, você demora horas para escolher. Então, quanto mais opção, mais bugado você fica. Então, o jovem hoje,
Ele está atolado de opções e ele não sabe o que fazer. É a Alice, ele não sabe qual o caminho. E aí ele se perde mentalmente. Por quê? Porque não tem um sentido. O que eu vou fazer que me provoca... E aí vai naquele efeito manada. O que um faz, todo mundo acaba fazendo, ainda que não seja a sua o que escolha. ele queria. Porque ele não tem discernimento emocional, olha o que eu vou dizer, para ter uma escolha legítima. Sim. E aí me preocupa como eu lido com líderes, né? Nós formamos, desenvolvemos líderes. Como é que esse líder do futuro? Porque a liderança, ela se dá no meu olhar para o outro. Se eu nem consigo me enxergar. Eu tenho falado muito dentro das empresas, os funcionários falam assim, né, em alguns casos, mas eu trabalho aqui porque eu só tenho essa opção. Mas eu não tô satisfeito, mas eu só tenho essa opção. Mas eu preciso do salário. E aí eu falei, gente, não, isso é desculpa. Porque se você tá sentado numa mesa, imagina, né, num restaurante, onde você pede uma comida que você não gosta, você vai comer? Não. A maioria responde, não vou comer porque eu não gosto. Então, por que você continua sentado em mesas onde o assunto não te pertence, onde aquele ambiente não te pertence, onde tem pessoas que não te pertencem? Por que você continua sentado naquela mesa? Por que você não levanta daquela mesa? Hoje tem milhões de vagas de emprego e tem poucas pessoas querendo de fato estar presentes naquele emprego. Gabi, e aí vai ao encontro do que eu falei lá no início sobre a questão da educação. Eu li uma matéria, era uma pesquisa, dizendo, olha que interessante, eles fizeram uma pesquisa e avaliaram a capacidade empreendedora de alguns adultos. E eles foram puxar o histórico, eles fizeram a correlação entre o quão você empreende e tem resultado e o quão você teve de amparo na infância. Olha que loucura. Ou seja, os mais amparados, que na realidade eles falavam o lar com amor, não importa quem te criou, se foi vó, os mais amparados são os mais empreendedores. Aí você vai falar assim, por quê? Segurança. Ninguém empreende sem medo, mas eu vou com medo mesmo. Por quê? A minha autoestima, eu trabalho muito com líderes sobre isso, vou até falar isso para você que eu acho que pode te ajudar. Primeiro passo, o autoconceito. Então fica a dica para você que está nos ouvindo aqui, se quiser anotar, tá? Autoconceito é a sua capacidade de você conceituar-se. Então quem eu sou? Quem é a Lara? A Lara é uma mulher madura que já tem uma estrada, com pouca tolerância para perda de tempo, porque valora o tempo dela. Ela quer, de fato, cumprir uma missão pessoal, que é ajudar as pessoas sobre aquilo que ela entende e conhece, porque também aprendeu. Então, é isso que torna a Lara em Lara. Ok. Se esse autoconceito ele não é estabelecido, eu não consigo ter uma autoestima, porque se eu não consigo me identificar enquanto um ser único, com as suas potencialidades e vulnerabilidades, como é que eu vou gostar de mim? Ou, o que eu gosto em mim? Então, se o autoconceito ele não é desenvolvido, e quando ele não é desenvolvido em ambientes que te jogam para baixo, pais que condenam demais, mães que condenam demais, bullying, e, enfim, violência. A insegurança na cidade grande faz com que você não consiga se identificar enquanto pessoa. Você está sempre com medo, você está sempre... Então, esse autoconceito, quando fraco, você não consegue ir para o segundo passo, que é a autoestima. Ou seja, você precisa gostar do que vê. Você precisa gostar do que é. Se a autoestima não é desenvolvida, eu não consigo avançar para um terceiro, que é a autoeficácia. Autoeficácia é a capacidade que você tem de acreditar que você dá conta. Se a minha autoeficácia é baixa, porque provavelmente a minha autoestima é baixa, o meu autoconceito é baixo. Agora vem para essa pessoa que diz, eu fico pelo salário. Talvez a capacidade dela se observar fazendo outra coisa é tão pequena, Gabi, em face dessa história. E aí, se ela não tem essa capacidade de entender que dá conta, ela não tem uma outra capacidade que é a resiliência. Ela não resiste às porradas e aí ela adoece.
E é muito do que o que eu tenho visto. As pessoas que não têm esses 3 pilares que você falou, elas acabam sendo definidas por um terceiro. Então, elas se baseiam no sucesso através de elogios e críticas. Então, se você me Nossa, elogia, muito bom. eu sinto que eu sou capaz e que eu sou boa. Mas se você me trouxe a crítica, tudo aquilo que eu acreditava foi por água abaixo. E aí a minha é Sem como se eu querer, chegasse no fim do você poço. chegou no final, porque depois da resiliência vem isso que você está É. dizendo, que eu vou dar um outro nome, que é o locus de controle. Locus no latim é lugar. Uhum. Qual é o lugar que te controla? Olha que interessante. Quem tem um autoconceito baixo, logo uma autoestima baixa, logo uma autoeficácia baixa. O locus de controle é externo. Eu preciso que você fique me elogiando para eu Uhum. me sentir alguém. Alguém. Se o seu locus de controle é interno, você não precisa ficar validando, não precisa necessariamente da Ser validação validado. externa. Uhum. Você se valida. Uhum. Se você se valida, você aguenta as porradas. Se você Sim. aguenta as porradas, você entende que dá conta. Se você entende que dá conta, você gosta de como é. Se você gosta de como é, você sabe se identificar. Uhum. Entendeu? Isso é psicologia social. Ou Sim. seja, essa escadinha, eu vejo que é fruto daquela pessoa que diz para você, mas eu não consigo dar conta. E aí, nossa, Gabi, você trouxe uma coisa muito bacana, porque eu tenho que tomar muito cuidado quando as pessoas falam, você é autossuperação, você. Ok, porém, eu não faço apologia a isso, porque ninguém sai do mesmo ponto que o outro. É Sem dúvida. muito fácil entender alguém que chegou nesse ponto, se supera, faz e acontece. Só que essa pessoa, ela saiu daqui. E essa que ela compara, saiu daqui. Ela não teve as mesmas condições, ela não nasceu no mesmo lugar, ela não comeu a mesma coisa, ela não teve os mesmos acessos. Sim. Ah, Lara, então essa aqui está fadada ao fracasso? Não! Mas não dá para chegar com a mesma velocidade na mesma linha. Não é à toa que o nosso país tem as cotas, que eu sou a favor. Porém, eu vejo que ela tem que ter uma porta de entrada e uma porta de saída. Não Uhum. é a de eterno. A cota é justamente para você trazer essa Tentar igualar. Exato. Então, muito cuidado para quem está nos ouvindo aqui com esse discurso de que você é um loser se você não fizer, e você é um vencedor se você fizer, que você dá conta de tudo. Eu sou coach, eu não tenho esse discurso, você dá conta de tudo, você. Para com isso. Não é. Para com isso. Quem disse que para ter sucesso você tem que dar conta de tudo? Quem Exato. disse? E assim, até a questão do sucesso, O que é sucesso? ela é muito relativizada nessa nossa, né, nesse conceito que eu estou trazendo. Então, em linhas gerais, essa pessoa que diz para você, eu não me vejo fazendo outra coisa, ela precisa de orientação, ela Sim. precisa ser autoconhecimento, ela precisa entender o que ela é, reconhecer as potencialidades, porque provavelmente ela ouviu a vida inteira que ela não prestava. E logo ela se submete, ela está condicionada ao emprego que ela não gosta, a um salário que ela não quer, a uma vida que ela não quer. É claro que ela padece da cabeça, não tem Sem como. dúvida. Sem dúvida. E aí pensa, 220 milhões de brasileiros, aonde mais de 50% do Brasil não tem água encanada, Saneamento básico. saneamento básico. Então, assim, você está entendendo? A gente É fala, uma Gabi, de discrepância uma muito grande, bolha né? que se chama Sudeste. Basta você sair do Sudeste para você entender o que é o Brasil. Então, quando eu falo muito para os empresários acerca de escalar negócio, crescer, vai lá, faça, eu dou o caminho, é esse o caminho, a gente estuda junto, a gente pensa junto, eu falo com um perfil específico, Uhum. que de alguma forma já tem o seu negócio ou quer montar, mas entende, está fazendo sentido, porque a vasta maioria dos empreendedores no nosso país não é por oportunidade, é por necessidade, ele tem que vender no almoço para pagar a janta. Então, assim, é complexo. E aí que tenhamos profissionais que tenham discernimento para separar o joio do trigo, Sim. entender como pode atuar de uma forma muito honesta com aqueles que não se veem capazes e que ficam, de alguma forma, sendo bombardeados por uma mídia que diz que você precisa dar conta de tudo. E não é bem assim. Com certeza.
Enquanto a gente continuar querendo dar conta de tudo, a gente vai adoecer cada vez mais e mais e mais. Mas mesmo assim eu dou umas porradinhas nos meus mentorados. Mas é aquela porradinha em que sentido? É É estímulo. para acordar. Vai. Estímulo. Você pode, porque eu estou vendo que dá. Existem algumas diferenças, né? Uma coisa é você ter medo e o medo te limitar. E outra coisa é você tá indo por impulso, que é o que a gente tá falando. Vai sem querer, faz porque tem uma autoestima baixa. É diferente. Eu acho que as suas porradinhas, elas vêm mais para impulsionar essa galera que tá com medo de arriscar, mas que tem potencial. Exato. Eu acredito A gente que não joga ninguém do precipício. é isso. Quando joga, tá de corda. Pelo amor, né? É mais ou menos isso. Espera-se. Bom, Lara, muito obrigada por essa conversa. Eu tô muito feliz. Obrigada. Fluiu, né? A Sim. gente nem sentiu, a gente falou um pouquinho, né? Sim. E acho que o mais importante é a gente conseguir tocar você que tá assistindo, você que tá escutando a gente. O quanto é importante ter esse equilíbrio entre onde você quer chegar, o que você vai fazer para chegar, para não ficar girando mesmo em círculos, né? Buscando algo que não é você e tentando caber na roupa do outro, né? Eu acho que tudo que a gente falou aqui é para trazer essa consciência do sente na mesa que você é de fato pertencente, vista a roupa que te melhor agrada, seja feliz, né? Eu acho que tá faltando isso, ser feliz. As pessoas estão sempre esperando alguma coisa para ser feliz e a vida tá acontecendo e a gente tá ali assistindo. Eu gosto muito de falar assim, você tá vivendo ou você tá sobrevivendo? Sim. Hoje a gente vê muita gente sobrevivendo. Passa o dia, manhã, tarde, noite, levantou, trabalhou, dormiu, acordou e foi de novo. E o que você fez para você, para si? Né? Porque também se você não sabe onde você quer chegar, se você não se conhece, mas você não para se olhar, você não vai. Você não vai identificar, não vai alguém descer com um cartaz e te lembrar no meio do dia, 1 da tarde, olha quem é você. Não vai. Você precisa trazer essa consciência. E eu acho que muito da nossa conversa hoje foi para trazer essa consciência para as pessoas, para mostrar que mesmo uma mulher super top, que tem uma carreira incrível, que galga, que estimula, também tem vida pessoal, também vai ficar triste, também vai ter problemas, também vai ter dias que não tá afim, Exato. né? Mas aí parte do preceito do compromisso, Sim. né? Outra frase que eu brinco muito e que eu falo toda vez que eu vou a um lugar: quem faz o que quer é criança, adulto faz o que tem que ser feito. Eu adoro essa frase. Somos adultos, né? Precisamos fazer aquilo que tem que ser feito, não tem jeito. Muito bom. É isso. Muito bom. Lara, como que o pessoal encontra você? Deixa seu arroba. Bacana. Você pode me encontrar na minha página nas redes sociais, @LaraAmatos com 2 T's, ou da minha empresa, @Oficina de Gestão. Além, você que é executivo, no LinkedIn Lara Matos. Mas também nós temos um canal, um podcast chamado Mesa de Decisão, que é um talk show de negócios feitos por pessoas. Confira lá. É isso, gente. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. E fiquem ligados para o próximo Pode com a Gabi.